Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, minha gente boa de prosa. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje a gente traz informação para criadores de caprinos leiteiros. As plantas leguminosas podem ser fontes de proteína para os rebanhos e fazer diminuir a necessidade de compra de rações concentradas. Plantar leguminosas como leucena, glericídia e moringa pode reduzir custos com a alimentação dos animais e dar autonomia ao produtor. O programa de hoje traz dois convidados, o médico veterinário Leandro Oliveira e a pesquisadora Nívia Felisberto, da Embrapa Caprinos e Ovinos. Hora do nosso Dedo de Prosa. Um dedo de prosa. Nossos convidados vão explicar por que é tão importante ter plantas para oferta de proteína nas propriedades onde se cria caprinos leiteiros. Na região Nordeste, onde estão 87% dos caprinos no Brasil, essas plantas podem ser fundamentais, porque nos períodos secos acontece uma queda na qualidade nutricional da pastagem. Para algumas categorias, como as cabras que estão em lactação, a proteína é ainda mais importante, e as leguminosas podem ajudar na oferta desse tipo de nutriente. Nosso convidado, Leandro Oliveira, vai falar das vantagens das leguminosas para a alimentação de caprinos leiteiros. Os ingredientes proteicos tradicionais fornecidos na região semiárida são o farelo de soja e a torta de algodão, produzidos em outras regiões do país e que nos últimos anos sofreram aumentos significativos, contribuindo no aumento do custo com a alimentação e, consequentemente, o custo de produção. As leguminosas forrageiras, a exemplo da glericídia, da leucena, da moringa, são alternativas para substituir parcialmente o farelo de soja e a torta de algodão, por serem forrageiras que possuem alto teor de proteína, que pode variar entre 14% a 29% da matéria seca. Obrigado, Leandro. Muito boa sua participação. Então, essa redução que o Leandro mencionou pode variar de acordo com fatores, como custos de produção da leguminosa ou o valor da ração concentrada. Mas a redução de custos para a alimentação de caprinos é possível com o uso das leguminosas. Quem traz um exemplo é a nossa convidada, Nívia Felisberto. Conte pra gente, Nívia. Por exemplo, em uma simulação feita para alimentar uma cabra produzindo 3 litros de leite dia, cuja dieta controle é composta por capim-elefante como volumoso e milho e soja como concentrado, avaliou-se uma nova formulação contendo 16% de leucena na base seca da dieta. E observou-se que ela pode proporcionar uma diminuição de 6% dos custos da alimentação por dia por animal, em comparação à alimentação sem leucena. Isso significa que a gente, extrapolando essa estimativa para um rebanho com 20 animais em lactação, produzindo aí em média 3 litros de leite por dia, a dieta com leucena ela vai proporcionar uma economia de R$ 4,8 por dia e até mesmo R$ 144 mês, para vocês poderem observar o potencial impacto aí nas contas. Sem dúvida, uma boa economia para o criador, Nívia. E outra vantagem de se cultivar leguminosas na propriedade é que o produtor pode ter mais autonomia. Afinal, ele pode ficar menos dependente das fontes externas de alimentos, como explica pra gente o Leandro Oliveira. Um ponto muito importante com relação à autonomia é que, com um bom planejamento da demanda alimentar dos animais, da oferta em alimentos em quantidade, qualidade e diversidade, a família poderá produzir grande parte dos componentes da alimentação na propriedade e ter mais independência, principalmente com relação à fonte proteica da alimentação dos rebanhos, diminuindo a compra de concentrado proteico,
reduzindo a entrada de insumos externos e não ficando refém da flutuação de preço desse insumo, aumentando assim sua autonomia produtiva. Muito bom, Leandro. E existe, inclusive, uma experiência recente de uso das leguminosas entre criadores de caprinos leiteiros na Paraíba. A equipe da Embrapa Caprinos e Ovinos fez um trabalho com criadores do Cariri paraibano, região que é responsável por cerca de 18% da produção de leite de cabra do Brasil. Os criadores receberam mudas de plantas leguminosas forrageiras para compor seus bancos de proteína nas propriedades. Nossa convidada, Nívia Felisberto, conta pra gente sobre os resultados dessa experiência com criadores de caprinos na Paraíba. O principal resultado obtido da experiência foi constatar a viabilidade da implantação das leguminosas em pequenas propriedades no semiárido e seu potencial de utilização para diferentes fins. A agricultura familiar no semiárido ela tem como característica marcante a presença de diferentes atividades produtivas, especialmente de criações animais, como caprinos, ovinos, bovinos, aves e os suínos, que em pequenas quantidades e guardadas as devidas proporções, demandam menor quantidade de alimentos. Portanto, torna-se estratégica a diversificação das forrageiras dentro da unidade de produção. A exemplo das leguminosas citadas, podem proporcionar à família diferentes benefícios, como aumentar a autonomia para a elaboração de dietas animais de diferentes espécies, com alimentos produzidos dentro da própria propriedade, além de proporcionar melhor ambiente aos animais fornecendo sombra e também promover serviços ecossistêmicos como a fixação de nitrogênio no solo. A maior parte desses benefícios foram observados na experiência do Cariri paraibano e continuarão a ser avaliados por outros projetos conduzidos pela equipe na região, principalmente aqueles relacionados ao potencial de adesão da prática por outras famílias de agricultores. Uma avaliação de impacto dessa ação foi realizada recentemente e indicou elevado potencial de disseminação das leguminosas entre propriedades vizinhas às quais foram implantadas as leguminosas do projeto, sugerindo que as ações nos próximos trabalhos se concentrarão na troca de experiências entre agricultores e técnicos da extensão e pesquisa para a construção coletiva de conhecimentos acerca das práticas de cultivo dessas plantas leguminosas em ambiente semiárido, bem como seus usos na alimentação animal, especialmente para pequenos ruminantes. E um dos criadores envolvidos nessa experiência com leguminosas para a alimentação dos caprinos vai contar seu relato aqui no Prosa Rural. Tá na hora do nosso quadro Fala Produtor de hoje. Fala, produtor! O Fala Produtor de hoje traz o Genesi Lemos, produtor rural da cidade de Cochichola, região do Cariri paraibano. Seu Genesi vai contar pra gente sobre os benefícios de se ter as leguminosas como banco de proteína para a alimentação dos seus caprinos. Meu nome é Genesi, sou produtor de leite, Cochichola. Fui contemplado por um projeto da Embrapa com as plantas leguminosas, com mudas. Já tenho moringa, leucena e gledecília. Estou usando elas com a silagem, com o sorgo, né? Só tenho a falar de bem das plantas, né? O custo fica bem barato, porque eu tenho no meu roçado, eu não tenho despesa com ela, né? Eu tiro e ela veio como proteína, mas eu não entendi só como uma fonte de proteína. Eu entendi também como uma fonte alimentar, porque a ração que eu tirava para 2 dias, hoje dá para 3, porque eu coloco 30% dela. Ela é excelente. Obrigado, senhor Genesi. E o nosso programa continua, porque agora é hora de dica para você que está interessado aqui na nossa prosa. Vamos com os pitacos da hora. Pitacos da hora. Quem traz os pitacos de hoje é a nossa convidada Nívia Felisberto, mais uma vez. A Nívia traz recomendações para quem quer ter leguminosas forrageiras em sua propriedade. O agricultor deverá se preocupar em fazer a implantação no período chuvoso, pois mesmo sendo plantas tolerantes a período seco, é necessário ter água suficiente para a implantação e desenvolvimento inicial delas.
Outro ponto a ser observado são as características do solo, que vai ser reservado para essa cultura. Se é apropriado ou não, para a cultura que você deseja implantar. Por exemplo, a leucina, ela se desenvolve bem em solos bem drenados, e a glericídia se adapta a uma grande variedade de solos. Além das características físicas do solo, é importante conhecer a fertilidade dele, para verificar a necessidade de correção e adubação. Mas um ponto a ser considerado é como será a implantação, por semente, por muda. Por vezes, comprar a muda torna a implantação muito mais cara. Todavia, o agricultor poderá comprar a semente e, com conhecimento das práticas recomendadas, fazer as mudas na própria propriedade. O plantio direto por semente não é tão comum, principalmente porque muitas das leguminosas são suscetíveis ao ataque de formigas cortadeiras nos primeiros dias e meses pós-germinação. Então é importante lançar mão de formas de controle que sejam mais adequadas a partir do modelo de produção adotado pelas diferentes propriedades, seja ele convencional, agroecológico ou orgânico. Esses são alguns pontos que o agricultor deverá atentar na implantação, além de outros, como a densidade de plantas por plantio, mecanização ou não da implantação durante a implantação para reduzir a mão de obra, cercamento da área para prevenir a entrada de animais, entre outros fatores. Muito bom, Nívia. A gente agradece aos convidados de hoje, Nívia Felisberto e Leandro Oliveira. Obrigado ao colega Adilson Nóbrega, também da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fez as entrevistas e colaborou com o programa de hoje. Grande abraço, Adilson. E para quem quiser saber mais sobre o nosso tema de hoje, segue uma dica de publicação. O ouvinte pode acessar o site da Embrapa, www.embrapa.br, clicar no link Publicações e Bibliotecas e colocar na busca o título Percepção de produtores de caprino leiteiro da Paraíba e Pernambuco na implantação de leguminosas forrageiras. Vou repetir, percepção de produtores de caprino leiteiro da Paraíba e Pernambuco na implantação de leguminosas forrageiras. O download da publicação é gratuito. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Caprinos e Ovinos. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 88 é o DDD, telefone 3112-7400. Mas, se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Adilson Nóbrega. Edição e apresentação, Jorge Macal. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Caprinos e Ovinos.